Não foi proposital. Você de azul e eu de vermelho com marrom, gente. Olá, boa noite. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma live aqui no nosso canal de astrologia tradicional, a mais uma noite astrológica. E dessa vez temos como convidada a astróloga tradicional Abigail de Souza, né? Ela tem bastante conhecimento na área de astrologia tradicional e vai abrilhantar a nossa noite aqui com o seu conhecimento. Eu quero de início quero convidá-la a se inscrever aqui no nosso canal. Deixe o seu like, porque aí mais pessoas vão ter acesso às informações, aos conhecimentos que vamos divulgar nessa noite astrológica. Abigail, gratidão por ter aceito o convite, seja bem-vinda. Gratidão pelo convite, muito obrigada. Eu vou deixar então você se apresentar, né, para as pessoas conhecerem melhor o seu trabalho. Então, pessoal, eu sou Abigail de Souza. Eu tenho uma página chamada Hasalag Astrology, focada em astrologia tradicional da técnica árabe medieval. Eu uso algumas técnicas helenísticas, mas focado em árabes. Eu também trabalho com a parte de remediação astrológica, que é indicar cores, florais, joias, dar dicas de alimentação, mas que você precisaria para consultar o profissional, de acordo com o seu mapa. Então, basicamente, esse é o certo do trabalho: previsão, remediação e previsão mundana e eletiva. Legal. Já não é a primeira vez que eu fui convidada aqui no Natal, no canal, já fiz no ano passado. Então vai ser um prazer guiar vocês pelas previsões de 2025 para o Brasil. Beleza, Abigail. Beatriz de Moraes, boa noite, seja bem-vinda, né? Gratidão pela sua presença. Fique à vontade em fazer perguntas, tirar dúvidas. E o nosso tema da live de hoje, né, é sobre as perspectivas para o ano de 2025, também conhecida como previsões, aqui na tradicional é mais chamada de predições astrológicas, né? E aí tem várias noções em cima do que são as predições. Alguns dizem que são tendências, outros dizem que realmente se aparece, se está em cima é porque está aqui embaixo. Então, vamos trazer aqui as nossas considerações, né? A melhor que, inclusive, é uma palavra que é ligada ao Considerare. céu. Isso, considerare. Abigail, eu vou então deixar você iniciar, né? Porque as pessoas já me conhecem mais. Então, você, inclusive, tem aí uns slides, né? Eu vou já colocamos aqui, Brasil 2025. Você disse que é neta e filha de professor, né? Então já veio preparada aqui, fazendo jus à árvore genealógica. Sempre. Então, pessoal, vamos mergulhar no Brasil 2025. A primeira revisão que eu tenho que fazer aqui, sempre a recapitulação, é que eu tenho um vídeo sobre mapas do Brasil e fiz um vídeo com o Antônio no ano passado sobre os mapas do Brasil. Foi, eu lembro, né? Foi lá no Fórum de Astrologia Mundial. Então, assim, como eu já tinha citado nesses vídeos, então a gente pode botar depois na descrição, o que acontece? Para a astrologia tradicional, principalmente a mundana, o que importa para o mapa do ano é o mapa do ingresso do Sol nas estações daquele ano. O mais importante é o de Áries, mas a depender se o ascendente é cardinal, fixo ou mutável, pode ter um mapa por estação. Dito isso, no
ano da independência do Brasil, o mapa do ingresso Sol de Áries foi de ascendente cardinal. Então, a estação mais próxima, o ascendente era do ingresso do Sol em Câncer, o ascendente em Peixes. E na lunação anterior ao grito da independência, a Lua estava em Peixes, ativando os temas do ingresso do Sol em Câncer. Então, esse ascendente em Peixes, ele vai se repetir por vários mapas. Lua em Peixes, ascendente em Peixes, aparecem no mapa da véspera da independência. Vai aparecer também no mapa da Nova República, que é o período atual, conforme os historiadores, que quando a gente passou a ter uma Constituição nova pós-ditadura e com eleições diretas. Foi promulgada a Constituição em outubro de 88 e foi televisionada, portanto, a gente sabe o horário certinho de que foi promulgada, às 3h55 da tarde. Então, esse ascendente aparece em grau exato ao da Lua da Independência. É interessante você comentou aí, porque assim, duas coisas que eu acho interessante comentar com o pessoal aqui. Primeiramente, que o ano novo astrológico começa, né, aí quando o Sol ingressa em Áries. Aí é o ano novo astrológico. Inclusive, quando eu morei em São Paulo, tinha o Réveillon da Gaia, né, onde muitos astrólogos iam de branco e tem a maior festa lá, comes e bebes, música, o pessoal se abraça. Então, realmente é quando começa o ano novo para a natureza, né? Porque a astrologia segue os ritmos da natureza. E o que você comentou aí da Constituição, que foi televisionado, eu acho interessante que nós, astrólogos, ainda mais os que estão interessados na mundana, não na mundial, fica ali assim, de olho, ou na TV ou na internet, para pegar ali o horário em que as coisas iniciam, né? Para ver como é que é o mapa, assim, que no caso aqui da Constituição de 88. Então é muito comum o astrólogo ficar ali assim, por exemplo, na posse do presidente, quando vai ter algum evento, de ver ali o horário que a coisa iniciou para ver como é que vai ser o mapa, né? Isso é bem interessante. A Beatriz colocou aqui, ó, nossa, sempre quis ver esse mapa da Constituição Federal de 88. Então, a Abigail trouxe aqui, Beatriz. Pronto. E não é segredo. No site do Senado, quando você vai fuçar lá, tem a hora exata. Alguém que gosta de astrologia deixou lá pra gente. E com a filmagem, eu acho que eu não lembro se era a IBC na época, mas tem uma filmagem direitinho e tem um reloginho na filmagem. Então, foi bem cronometrado mesmo. Então, esse ascendente se repete em vários episódios do Brasil, se repete também próximo ao suicídio de Vargas, em vários episódios da história, se repete esse ascendente em Peixes ou Peixes está usando. Então, eu adoto esse mapa da Constituição de 88. Mesmo em relação ao grito da independência, que eu tenho restrições até meio que ideológicas. A gente gritou a independência, um filho do rei do país colonizador, e ainda teve uma guerra civil de quase 3 anos no Brasil após esse grito. Quem mora no Nordeste tem o 2 de julho na Bahia, no Piauí tem a comemoração da Batalha de Genipapo, que morreu um bocado de gente, e a gente só que essas comemorações não são nacionais, são estaduais ou regionais. Então, fica assim a lembrança, né? Que somente os portugueses só saíram do Brasil em 2 de julho de 824. Também um dia de ascendente em Câncer com pontos em Peixes. É muito interessante quando você vai cruzando.
Então, essa questão de ascendentes em água, ou relacionados tanto à água quanto a Júpiter, é bem presente na história brasileira, desde a colônia. Então, vamos seguir. A gente tem esse mapa da Constituição, em 88, outubro de 88, iniciando em Peixes. Peixes representando o nosso povo, o nosso país, estando na 4, muito ligado tanto às raízes quanto a pessoas que emigraram, já que a casa 10, o regente da 10 é o mesmo do ascendente, está na 4, há uma mudança, um exílio, e o regente da 4, que seria o povo, está na 8, em casas indo para 9. Então, é uma casa que está representando uma espécie de exílio das pessoas, são uma terra de imigrantes. Tem outros pontos aqui para se desdobrar em cima, mas eu expliquei mais nesse vídeo aqui de 30 minutos, gente, ou vocês podem ver a live que a gente fez com o Fórum de Astrologia Mundial, que detalhe, junto com os outros participantes, o mapa. Então, temos neste vídeo aqui que eu fiz, logo depois da posse, a gente tem uma comparação do mapa da Constituição com a profecção do mapa de 2024, outubro de 2024 até outubro de 2025. A gente já está há mais de 36 anos. Já estamos fechando o ciclo do segundo ciclo da nossa Constituição. Já fizemos o retorno de Júpiter 2 vezes. Então, estamos no terceiro retorno de Júpiter da Constituição. A gente tem a ativação de casa 12. Então, há uma questão de traição, questão de pessoas em locais de isolamento, sejam prisioneiros, sejam pessoas hospitalizadas. Então, os temas de saúde, os temas de pessoas em presídios, pessoas que estejam exiladas, migrantes, tudo isso vai estar de suma importância no ano de 2025. Então vai ter muita prisão, né? Eu acredito que, inclusive, deve estar relacionado com essa trama golpista, para variar, dos militares, né? Onde agora já foi o Braga Neto, mas provavelmente o próximo vai ser o general Heleno, e tem também aí o Bolsonaro, né? Que já sabe que o dele está na reta, né? Sim. Então, assim, o que é importante ver aqui, além da mudança da profecção, assim, do ascendente, a gente tem uma lua, que também é um significado essencial da população, no seu domicílio. Então, a gente vem o início do ano, pelo menos os primeiros 6 meses, daqui para abril, maio, vai ser um ano bom para a economia, pelo menos para a impressão popular da economia. Aí a Lua vai perder dignidade por profecção no final desse período, lá para maio em diante, entrando na casa de crise do Brasil. Toda vez que há uma crise importante no Brasil, a gente tem a ativação da casa de Leão. Então, é bastante importante ter-se em mente que poderão ter crises políticas e sociais a partir de maio em diante. Outra coisa importante,
Saturno, que no mapa do Brasil estava em Sagitário, ele está aqui em Escorpião. Escorpião é um signo que está na 9, ele representa o poder judiciário. Então, haverá um julgamento de assuntos ligados a 12 e a 11, não só das pessoas envolvidas na trama golpista, mas várias pessoas do poder legislativo podem entrar com isso. Além disso, haverá questões relacionadas também a dívidas, não só do governo, mas de pessoas do mercado financeiro, em relação a bancos que vão ser questionados na justiça. Pode ser questões de juros abusivos, podem ser questão de fraudes financeiras, mas esse Saturno aqui, ele vai dar bastante destaque a esses temas. Agora vamos seguir aqui. Uma outra técnica que os astrólogos tradicionais, mas esse é mais focado na astrologia árabe, utilizam é o mapa da grande conjunção de Saturno e Júpiter. A grande conjunção ela ocorre a cada 20 anos. E a gente teve uma grande coincidência no ano de 2020 da grande conjunção coincidir com a mudança de triplicidade de elemento dessa conjunção, que estava há 240 anos, vindo no período de Terra, mudou para o elemento ar, em definitivo. Tinha havido apenas uma conjunção há 40 anos antes, na década de 80, no elemento ar, e depois, em 2001, no ano do atentado do 11 de setembro, teve a última em Terra, que significaria o final do Império Americano, o eixo de poder mudando. O elemento ar está muito ligado a nações do Oriente, seja a China, seja o outro país oriental. Os países da região do Oriente Médio e do Extremo Oriente vão estar em alta nos próximos 200 anos. Qual que vai preponderar, a gente ainda não sabe. Mas há essa mudança. E houve uma mudança também no outro ciclo de 360 anos. Então, houve todas essas mudanças de uma vez em 2020, coincidente com a pandemia. A partir desse mapa da grande conjunção, que o ciclo é de 20 anos, a gente faz uma profecção que, em vez de ser anual, ela dura 1 ano e 8 meses. Então, a gente está entrando na segunda profecção depois do ascendente já passamos 4 anos após a pandemia, e a gente entrou na profecção de casa 3 da grande conjunção para o Brasil. Então, a gente vê temas como logística, estudos primários, comunicação, documentação, questões de políticas externas relacionadas à vizinhança do Brasil, ou seja, América do Sul, e questões relacionadas a recursos, mas não recurso financeiro, mas o recurso cultural, e o que é reforçado também pela casa 5. Aqui, esse recurso, ele está ativando, pela profecção, peixes, que é o ascendente do país. Então, a gente vai ter bastante esse questionamento das questões culturais, a Lua indo para Gêmeos e Mercúrio, que rege a casa 3 da documentação, essa casa 3 da profissão, indo para a casa 9 e para o ascendente do país. Então, a gente tem esse destaque dessa questão logística e da integração regional.
Há também a questão de onde vai vir nossos aliados também. Porque enquanto a grande conjunção iniciou aqui com o Sol entrando em Capricórnio do ano 2020, a gente está com o Sol em Peixes também, representando os aliados do país no mapa da República e representando também os trabalhadores. Então, a gente tem uma mudança da regência, né? E estão dispostos por Júpiter. Júpiter aqui, ele está em triplicidade, ele não está digno, assim, sendo o dono do signo, ele está indo para Áries, na profecção, mas ele também não está mal. Porém, ele está conjunto a Saturno, que está em queda, o que vai ser reforçado a partir de 2 de maio, quando ele entrar em Áries. Então, aqui está a previsão de queda da qualidade de vida dos trabalhadores a partir de maio em diante. Entre maio Você falou aí de uma coisa interessante, antes que eu esqueça, dos aliados do Brasil, né? Hoje em dia, eu vejo como assim, aliados do Brasil, eu só vejo os BRICS. Porque o povo do G7, Estados Unidos, Europa, eles veem a gente como o terceiro mundo, né? Como colônia ainda deles. Então, eu não vejo esse povo como nossos aliados, sabe? Mas os BRICS eu já vejo. Inclusive, isso está incomodando muito aí o Donald Trump, né? Inclusive, ele já fez ameaças aí aos BRICS e aos países que fazem parte do BRICS, como o Brasil e a Índia, que as taxas são muito altas, ele vai fazer a mesma coisa com a gente. Então, você vê aí que o Império está muito incomodado com os BRICS, mas principalmente com a China e a Rússia, né? Sim, eu vejo uma melhoria da qualidade dessa integração com os aliados, porém, na parte interna, por Saturno da profecção da grande conjunção entrando na sua queda, ele vai dar uma dificuldade econômica, principalmente nos fundamentos econômicos da economia brasileira. Agora, a população, para quem no ano passado estava na profecção, estava com Júpiter domiciliado, vai sentir um baque. A gente já está sentindo as primeiras ativações desse trânsito, porque a gente está vendo a inflação aumentar, a gente vai ao supermercado, a gente vê as coisas ficando mais caras, voltando com o carro mais vazio. Então, esse prenúncio vai durar até o final de 2025. E uma coisa que é interessante de frisar, do que você comentou agora, né, é que esse aumento da inflação é pura especulação financeira do mercado, incomodado com o governo do Lula, né? E agora que saiu a pesquisa Quest, que o Lula ganha em todas, aí foi que realmente o dólar subiu, né? Então, é uma pressão que eles fazem, chantagem do mercado de um lado e chantagem do Congresso do outro, né? Que esse Congresso, do jeito que está aí, todo comprado, cheio de empresários, é um pessoal que não está pelo povo, né? Então, assim, cabe ao brasileiro, trabalhador, pobre, entender de vez que a direita não está aqui pela gente. A direita está aqui pelos banqueiros, pelo agronegócio, pelos empresários, pelos militares, os de sempre, né? Os de sempre. Eu tenho uma opinião ousada que todo Estado, quando você forma um Estado, e ele não é um Estado revolucionário, assim, tomado por uma revolução de trabalhadores, ele sempre vai favorecer a classe dominante. Sim. Se a gente está numa democracia burguesa, a gente tem os limites de representação popular pela via eleitoral, mas essa representação é muito restrita. Quando o governo vai precisar negociar, não há uma articulação popular pressionando o governo, mas está os presidentes dos bancos visitando os parlamentares. Eu
os representantes do judiciário e do executivo. Sim. Então, assim, a gente tem uma preponderância sempre, independente se o governo for do Bolsonaro, do Lula, da Dilma, do Temer, do FHC, todos eles seguiram a mesma dinâmica econômica. Foi permitido pela organização de forças, nos últimos 20 anos, o PT conseguisse colocar o pobre um pouquinho no orçamento, mas esse pouquinho já está sob ataque. Sim. Então, assim, não há uma coisa que se faça assim, fora do escopo revolucionário, não há como dizer, você vai ignorar o poder constituído. Não vai. É uma coisa de realismo político. Que a gente pode ver que, apesar de tudo, a economia não vai desandar, mas a gente vai sentir o baque durante esse ano. Quando for 2026, que já vai ser a live do ano que vem, aí vai haver uma melhora, porque esse Saturno sai da queda. Mas esse ano vai ser um ano bastante sofrido ainda, porque está sendo desde abril do ano passado. Com Júpiter em Gêmeos. Agora ele vai para Câncer, gente. Vamos lá, torcendo. Então, vamos para o solstício. Quem assistiu o vídeo do meu canal, que eu coloquei todos os movimentos do solstício detalhadinho dos próximos 3 meses, mês a mês, aí vocês podem ir lá. A gente vai fazer um arcabouço geral aqui do mapa do solstício, que vai valer nos primeiros 3 meses de 2025. Por que não segue o calendário civil? Gente, o calendário civil é uma coisa que os romanos inventaram para caber dentro da arrecadação de impostos deles. A natureza colocou a mudança de estação 10 dias antes do calendário civil. E, assim, como a cultura popular sempre fala, o ano só começa depois do carnaval, tá? Então, assim, a gente vai vivenciar os 3 últimos meses com a influência do ano astrológico de 2024 entrando para 2025. E aqui começamos com o ingresso do Sol em Capricórnio, com o mesmo ascendente do ingresso do Sol em Áries de 2024. Só muda o grau. Então, temos que ele ocorre logo após o amanhecer, às 6h20 da manhã. Temos uma grande cruz mutável, com a Lua ativando a quadratura, a Lua cheia, ao ponto de Lua cheia. A Lua cheia anterior ao solstício de Capricórnio, ela ocorreu esse final de semana passado, que seria a data da live, gente, com a Lua em Gêmeos. Então, ela vai fazer uma quadratura, ativando os pontos em Júpiter, opondo a Saturno e quadrando a Mercúrio. Ela também, temos o trígono entre os benéficos, Vênus e Júpiter, Vênus corregendo Peixes, junto com Júpiter, regendo o executivo, e a questão da cultura, crianças, a casa 5. A fase lunar é uma fase do trígono minguante, que ela tem um significado astrológico específico, que eu vou tratar cada um desses aspectos agora. A grande cruz o resumo de 2 quadraturas com 2 oposições, eles reúnem a natureza dos 2 maléficos, ou seja, as oposições têm natureza de Saturno e a quadratura de Marte. Ela, ao mesmo tempo, imobiliza quem está oposto, mas movimenta quem está se quadrando. Então, a Lua movimenta os assuntos de Mercúrio e Júpiter,
mas fica paralisada diante de Saturno. E temos um cabo de guerra entre dois planetas que estão se recebendo, Mercúrio e Júpiter. Então, aqui temos uma contenção de energia, tanto por questões externas ao país, quanto por rupturas políticas ou institucionais, de disputas, de conflito político. Saturno está simbolizando, regendo o ascendente, simboliza o povo e os recursos, porque ele rege A1 e A2. Mercúrio, eles estão em recepção, regendo A6 e A12. Então, eles interligam questões dos trabalhadores, da questão do judiciário, enquanto Júpiter rege o descendente por exaltação, rege A12, que é o local de isolamento, e A3. Então, interliga questões de julgamento, prisões, trabalhadores, hospitais e doenças. A Lua vai ativar também a questão da casa 7 e da casa 5, acordos comerciais e comunicação. Qual é o resumo desse aspecto? A gente pode ter breves ou escândalos na área da saúde, atrasos em acordos judiciais e problemas judiciais, a justiça interferindo em todos os assuntos, seja a questão de recurso público, a questão dos acordos, ou a questão de algum benefício ou transferência para hospitais, questão de aumento de salário, essas coisas assim, vão ser levados à disputa judicial. Eu vou complementar aqui esse mapa aqui do ingresso do Sol em Capricórnio, porque assim, eu trabalho com os transpessoais na Mundial, né? Uhum. E uma coisa que é interessante colocar é que nós estamos agora, em dezembro, com Marte retrógrado, e esse Marte, ele cada vez mais, quanto mais se aproximar do final desse ano e começo do ano que vem, ele vai se aproximar por oposição com Plutão. E isso aí é assim, dinamite, né? Isso aí é uma bomba que vai explodir, e principalmente na live que eu já fiz aqui, na Ucrânia, que tem... Ucrânia é um país que tem aquário muito presente, acidente em aquário, lua em aquário, regente do acidente em aquário. O Plutão está ali colado com o ascendente e com o Saturno, que é o regente do mapa, né? Então, assim, teve agora, né, ontem, um general russo que foi assassinado e a Ucrânia já disse que foi ela, já deixou bem claro isso daí, né? E por trás tem a Inglaterra, os Estados Unidos, ou seja, o Otanistão, que é o G7. O Otanistão é o G7, já sabemos e quem manda ali realmente é os Estados Unidos, né? Então, a Rússia vai se vingar, porque é um país que não deixa as coisas para lá. Deu para ver aí o que ela fez aí já, a demonstração que ela fez agora, né? Mas sem ogivas nucleares na Ucrânia. E outra coisa, então, assim, nós vamos iniciar 2025 bem tenso, provavelmente com confusão ali, né? Assim, e com possibilidade de ataques nucleares agora com esse Plutão aí, assim, que é um astro que tem relação com energia nuclear. E outra coisa também que é interessante de falar dos transpessoais é que o Urano está em conjunção com Algol. Então, isso também, essa junção aí, eu levo em conta, Abigail, com eles, principalmente conjunção e oposição. Eu trato eles como se fossem estrelas fixas, né? Sabendo que não são. Mas uma forma que eu encontrei, assim, seguindo ali o que o Froley fala, de levá-los em conta, né? Já que estão aí. Porque assim, o meu sistema de estrela fixa, depois a gente pode marcar uma aula só de estrela fixa, de boas. Eu uso da Elizabeth Brady. Então, assim, a gente tem que estar vendo a estrela naquela latitude e ela é analisada
no ponto de ascensão, culminação e declinação. Mas não é um aspecto em si. Ela tem uns mapas específicos para se abrir, para saber como é que essa estrela vai afetar aquele período. Certo. E assim, como geracionais, eu vejo mais ele como também como estrelas, mas eu vejo eles na parte de visibilidade. Netuno e Plutão, como eles não são visíveis, eu olho mais a conjunção. Mas Urano, ele é visível quando ele está oposto ao Sol. Então, ele pode ser visto nos 4 ângulos. Eu achei ele bem interessante por isso. E todos os geracionais vão mudar de signo esse ano. Sim. Isso é um ponto bastante interessante. É uma coisa que o ano da década. Sim. Isso aí é um ponto interessante a levar em conta. Bom, era esse que é a minha consideração nesse momento. Então, assim, a gente tem o solstício, o trígono dos benéficos. Eles estão em signos do ar, mesmo elemento. Vai indicar realização rápida, porque trígono tem a natureza de Júpiter. E ambos estão... a Vênus, principalmente, ela está em uma casa sucedente. Ela está mais forte em Júpiter e regendo o MC. Então, as questões do poder executivo, dando dinheiro a aliados, ou a questão de logística, ativando essa coisa dos recursos do país, a arte, as reservas indo para cá, gerando aliados, é bastante interessante. E ela se conecta com os assuntos de Júpiter, que os acordos, as questões de isolamento e as questões de documentação, logística e deslocamentos. Então, pode ver alguma coisa relacionada à sinergia de transportes, pode ter a questão de países chegando num acordo com pessoas que vão ser presas, troca de prisioneiros, vários meandros aí, mas eles vão ocorrer bem rápido. Então, eles têm um prazo para isso ocorrer. A ativação de Júpiter com Vênus vão ocorrer em 3 datas específicas. Na quarta, quinta semana após o solstício, que é 18 a 25 de janeiro. Vamos ter, novamente, após o carnaval, de 15 a 22 de fevereiro. E na semana anterior ao equinócio, ao ano novo astrológico. Então, essas datinhas aqui vão ser essenciais para o poder executivo, para questões tanto de transporte e logística e os acordos comerciais. Pode revelar uma aliança, um investimento mais robusto, ou pessoas fazendo acordos judiciários em relação a exilados, questões políticas. Abigail, eu tenho aqui uma pergunta. Olá, boa noite. Alguma profecção sobre uma possível terceira guerra mundial? Países europeus estão mandando avisos e informações para seus cidadãos de como proceder diante de uma situação assim. Então, pessoal, eu posso ser honesta com vocês? A gente está revivendo uma guerra que estava parada nos anos 90. É porque a gente não tem hábito no Brasil de acompanhar a geopolítica. Agora, com a internet, que os canais gringos começaram a ter penetração aqui. Mas, assim, o conflito daquela região da Ucrânia, da Geórgia, que é também na fronteira com a Rússia, e de todo dos estãos da vida, ele estava bloqueado no final da década de 90 por causa da destruição do bloco soviético, quando caiu o muro de Berlim. Aquela região ficou destroçada. A Iugoslávia se fragmentou em 5 países diferentes. A Rússia entrou em 2 guerras contra a Chechênia, que é um país vizinho à Ucrânia, que permaneceu no território russo, mas quando Putin assumiu nos anos 2000, ele praticamente
transformou a Chechênia num estacionamento de bombardeio. Inclusive, teve vários atentados terroristas, como está havendo em Moscou nos anos 2000. E como o governo russo não faz negociação de reféns, ele deixou todo mundo morrer. Então, é uma guerra que está havendo há 30 anos, no mínimo. E só que se vocês forem olhar a timeline desse último conflito, ele estava suspenso desde 2014. Eles estão em guerra desde 2014, gente. A gente que não estava percebendo. Sim. É um ciclo maior. E as coisas que eu vou descrever mais na frente, que a parte dos eclipses, vocês deram spoiler, tem alguns eclipses que remontam essa época de 2014 e 2015 que vão ocorrer agora. Ivan, você chegou agora, mas nós comentamos há pouco que o final do ano vai ser bem complicado para aquela região ali, principalmente a Ucrânia, né? Então, assim, com o assassinato que teve agora do general russo em Moscou, o clima ficou bem quente, né? Então, assim, nós estamos assim bem no pico mesmo agora no final de dezembro, começo de janeiro, de ataques assim e de muita confusão naquela região ali do planeta, né? Eita ferro, Abigail! Não, eu posso falar de geopolítica aqui o dia todo, que assim, como boa neurodivergente, eu tenho hiperfocos. Então somos dois neurodivergentes. Também tem os meus hiperfocos aqui, viu? Aí, tipo assim, a gente pode virar palestrinha, mas assim, a questão é que a gente está vendo um conflito, ficou feio em 2022, mas estava desde 2014, gente. A Rússia, inclusive, invadiu a Ucrânia pela primeira vez nas Olimpíadas de Inverno da China. Chegou a ser um atrito com o governo chinês, porque país olímpica, você não podia ter invadido durante as Olimpíadas. Eles invadiram durante as Olimpíadas de Pequim. Foi Pequim, eu acho, ou a Olimpíada de Inverno que ocorreu lá na Ásia. Então, eles invadiram, tomaram a Crimeia primeiro, onde botaram a base militar de Sevastopol, e eles chegaram a um acordo de cessar-fogo. O que a imprensa não conta é que quem descobriu o acordo de cessar-fogo foi a Ucrânia, principalmente depois das revoluções coloridas, que ocorreu na mesma época que a Primavera Árabe. Dos incidentes da Maidan, coisa e tal. Teve assassinato de líder sindical em Odessa, com direito a incêndio que matou 30 pessoas. Assim, o caos. E quem deu início à perseguição contra pessoas que eram de etnia russa, mas nasceram na Ucrânia, foi o governo da Ucrânia. Então, assim, tá uma coisa pesada há 8 anos. Só que quando a Rússia deslocou o exército por completo para lá, é que o negócio virou um babado. Porque tem por debaixo dos panos, tem tropas de 8 países lá já. Só que eles não assumem, eles dizem que estão instruindo, emprestam as armas, mas tem que mandar um instrutor. Não, eles estão mandando batalhão, gente. Só que eles não podem dizer que mandaram soldados para o fronte, porque senão é declaração de guerra aberta. E a Rússia vai cortar o gás de todo mundo vai ficar no frio, no meio do inferno. Ninguém Mas quer o G7 quer a guerra, né? Principalmente os Estados Unidos estão muito incomodados com a China e a Rússia e aquele crescimento ali na Ásia, né? China, Rússia, Irã, Índia. Mas é um padrão dos últimos 150 anos. Aquela região da Ucrânia e da Rússia, eles têm intervenção da Inglaterra desde a Guerra da Crimeia de 1850. Não é de hoje. É um interesse, porque assim, os Estados Unidos, tanto os Estados Unidos quanto a Inglaterra, eles acham aquela região estratégica, porque o princípio
da OTAN, principalmente, é manter o controle da Alemanha e da Rússia. Tanto que a Alemanha é um país ocupado com o maior número de bases militares dos Estados Unidos fora do território deles. Então, tem míssil aportado para a Rússia em todos os países ali da fronteira da antiga União Soviética. Então, assim, é uma região em conflito há pelo menos 170 anos. Não é uma novidade. A novidade agora é que a Rússia quer anexar de novo que aquela região do leste da Ucrânia, que eles têm um rio que divide o território pela metade. Aquela região leste da Ucrânia sempre foi russa. O que ocorreu durante o período soviético é que tanto Lenin quanto o presidente da União Soviética, que sucedeu o Stalin, o Khrushchev, eles eram ucranianos. Aí eles cederam aquela área para a Ucrânia administrar. E aí ficou como parte do território ucraniano, mas a Rússia está tomando o que antigamente era parte do país deles. E os outros países da OTAN, principalmente a Polônia, ela está querendo invadir o oeste da Ucrânia. E chegou um acordo de multa. No meio da guerra, eles chegaram, a Ucrânia e a Polônia, num acordo de multa, cooperação militar. Então, eles entram e saem a hora que querem ao redor de Kiev. Aquela parte vai ser anexada no final da guerra. Ninguém sabe como vai ficar a Ucrânia. Vai ficar tipo uma Síria, só que na Europa. Ou seja, colonialismo em pleno século XXI, né? Exato. Bom, acho que respondemos aqui. A gente tem a ativação aqui, janeiro, final de janeiro, final de fevereiro, final de março. 3 pontos que é sistemas de Júpiter e Vênus, de acordos comerciais, executivo dando investimento a aliados, pessoas em exílio, pessoas em prisão, pessoas hospitalizadas, sendo objeto de troca entre governos e aliados. Então, ou vai ter um maior investimento em certos tipos de gastos em saúde, ou vai ter uma troca de prisioneiros exilados, um acordo judicial. Em relação... Aqui tá um errinho no slide, mas ok. Pela posição do Sol em relação ao nascer do Sol, que foi 20 minutos antes do ingresso do Sol em Capricórnio, a gente vai ter na última semana de dezembro, os primeiros efeitos desse solstício. Então, os temas relativos à dívida pública, à agricultura e a questões de sabotadores, né, as pessoas do golpe, elas vão ser expostas neste final de ano, entre o Natal e o Ano Novo. Eu não acredito que seja relacionado a julgamento nesse período, porque nesse período é recesso do judiciário, mas em relação a notícias antigas que vieram à tona. Já a Lua, que está na 9, regendo os acordos comerciais, ela retoma esses temas de finalização de acordos de livre comércio, questões de acordos de frutos, tanto de cultura quanto de cooperação tecnológica. Eles vão ser adiados para a 7ª, 8ª semana após o solstício, que vai coincidir com esse período de fevereiro, uma semana antes, entre o dia 8 e o dia 15 de fevereiro. Então, vai ser essas 2 datas mais importantes em relação aos temas dos luminares. Aí a gente tem a lua cheia anterior ao ingresso, que eu tratei direitinho no vídeo lá do meu canal. Vocês vão assistir, tá, pessoal? Mas, assim, a última posição da lua que a gente observa sempre é a lua nova e a lua cheia.
A última lunação foi a lua cheia em Gêmeos, e a fase lunar agora passa a ser a lua do trígono minguante. Além disso, a lua está aqui, ó, estava em Gêmeos, ativa aqui, casa 10 da lunação, casa 9 e 10, relação de judiciário e executivo, e temos uma mudança aqui, no dia da lua cheia, que seria a nossa live, Mercúrio estava mudando de direção do retrógrado para o direto. Então, a gente vai ter já tem um destravamento dos temas relativos a acordos, trabalhadores e poder judiciário. O que estava sendo revisto, estava travado, vai ser mais expandido durante esse período. A diferença principal. Durante o ingresso do Sol em Capricórnio, se muda o ritmo do ascendente, saindo do último grau de Sagitário, que é um signo mutável, para Capricórnio, que é o signo cardinal. Enquanto o trígono minguante da Lua, ela mostra temas de viagens, aumento de atividades relacionadas a governo, deslocamentos, tanto pessoal quanto em relação a temas governamentais, e acirramento dos climas políticos, social e natural, porque há um aspecto que vai ocorrer na metade do ciclo aqui, quando Marte já tiver voltado para Câncer, lá em fevereiro para março, que ele vai entrar em trígono novamente com Saturno. Então, vai haver uma mudança nas questões chuvosas. Vai haver mais umidade. Um mês antes do normal para o período. Além disso, os luminares do ingresso do Sol em Capricórnio, eles ativam as casas 2 e 9 do ingresso solar e o ascendente e o MC da lua cheia, ativando o poder judiciário, a religiosidade, as finanças públicas e o poder executivo. A regência. A gente vai ter 3 regências nesse ano, de 2025. A primeira vai ser do ingresso do Sol em Capricórnio, do solstício, que ela vai ser Júpiter, que é o senhor do mapa. Por quê? Porque a Lua estando em signo mercurial, Mercúrio estando em Sagitário, o regente do mapa é Júpiter. E a fase lunar, que é o trígono minguante, ela também é regida por Júpiter. Então, a gente vem um Júpiter em Gêmeos, que é aquele Júpiter que eu chamo Júpiter do TDAH. Você vai querer trocar informação de tudo, querer abraçar o mundo com as pernas, mas você não vai aprofundar tanto com as coisas. O Júpiter em Gêmeos, ele tem uma vantagem em relação ao outro Júpiter exilado, que ele está em triplicidade. Então, a gente tem uma ajuda para captar as informações graças à recepção com Mercúrio. Então, quem está terminando TCC no final do ano, vai passar as férias tratando da sua dissertação, do seu TCC, do sua tese de doutorado, está terminando o livro, mexendo com documento. Tudo isso vai ser mais trabalhado durante esses 3 meses do início desse ano. Uma coisa que é interessante de falar é que o Júpiter, ele está retrógrado agora, né? Está cheio de planeta retrógrado aí, né? Marte, Júpiter. Mas o Júpiter, ele vai ficar direto no dia 4 de fevereiro, né? Porque, assim, carnaval, a justiça... gente. Hã? Para o carnaval. Pois é, porque, assim, a justiça com esse Júpiter em Gêmeos tá, assim, uma porcaria, né? Porque o Júpiter em Gêmeos, para quem não sabe, ele fica fraco nesse signo aí.
Ele não fica tão fraco porque ele tem aí uma força pela triplicidade, mas mesmo assim deixa muito a desejar, né? E retrógrado, então, mas dia 4 de fevereiro ele fica direto, e no dia 23 de fevereiro é o Marte que fica direto, né? Porque ele agora está retrógrado, ele fica assim de 2 em 2 anos. No meu caso, que eu tenho Áries no ascendente, dá logo uma preguiça de ir para academia com esse Marte retrógrado. Estou ainda assim me arrastando, né? Mas vou, pelo menos assim. Mas fica mais difícil, né? Mas enfim, as coisas tendem a abrir mais, né? No final de fevereiro, que é quando realmente o ano começa aqui no Brasil, depois do Carnaval. Só complementando aí o que você colocou, Abigail. Bora passar. Só que a gente vai ter a principal mudança aqui, olha. Com a comparação do equinócio de 2024 com o solstício que eu tinha avisado que eles tiveram o mesmo ascendente mudando o grau. E a gente vê Saturno voltou para o grau onde ele estava no início do ano. Então, vai ter muitos assuntos que a gente estava discutindo no início de 2024 que vão voltar à tona. A Vênus vai entrar na mesma conjunção com Saturno, inclusive, no mês de janeiro, que ela vai mudar de signo e passar peixes rapidíssimo para entrar em retrogradação em fevereiro. Então, ela vai entrar em conjunção novamente em janeiro, reativando os assuntos relacionados à questão de cultura, crianças e questão da comunicação falha dos poderes e questões de transporte. Vamos adiante. Em relação ao equinócio passado, que é o de Libra, é o final da nossa estação atual, a gente viu a Lua mudando, a mesma Lua da lunação de Gêmeos, mudando para um signo de mesmo regente, sendo que no início do período da estação, Mercúrio estava digno. E agora Mercúrio está exilado no ascendente do equinócio. Então, a gente vê uma mudança daqui da Casa 10, o Legislativo foi representando aqui, foi para o ascendente, e perdeu dignidade. Então, a gente vê também muita denúncia de deputado. Inclusive, saiu a cassação de uma deputada de São Paulo essa semana. Ela está recorrendo. Escândalo envolvendo outros de Goiânia. Escândalo envolvendo aliciamento de menores. Então, vai ter muitas coisas ocorrendo em relação ao nosso poder legislativo, indo em questões de decisões judiciais. A mudança aqui foi basicamente a mesma em relação à alunação. Então, o ingresso Sol em Libra era com ascendente mutável, mas ambos, e o ingresso do Sol em Capricórnio, ascendente cardinal, ambos tiveram a mesma fase lunar, regida por Júpiter, representando viagens, aumento de atividades, porém, há uma promessa de estabilização no equinócio, que estava seguindo o mesmo ritmo das estações anteriores. Quando chegar no solstício, esse ritmo que estava meio que banho-maria até o final agora do ano, vai disparar no mês que vem. Porque vamos ter várias trocas de signo dos planetas e trocas de movimento. Solstício. Esse aqui foi do ano passado, que viemos de um ciclo de solstício e equinócios em signos cardinais. Já o equinócio. Uma coisa que é interessante a gente comentar para quem não entende, né?
O solstício e o equinócio são as mudanças do De signo do estação. Sol, né? São mudanças assim mais importantes para a astrologia, né? E quando isso acontece, é levantado um mapa a cada 3 meses, onde a gente faz essas previsões aí ao longo do ano, né? O mais importante é quando o Sol entra em Áries, dia 21 de março, e Eu depois de o Libra. equinócio quando entra em Libra, né? E tem o solstício, que é quando entra em Câncer e Capricórnio, que são os signos que têm mais força de todos, né? Porque são signos que iniciam as estações. Então, eles têm mais força, porque o início ele tem mais força, um ritmo da natureza que a astrologia segue aqui, né? Então vamos lá. Já no equinócio de 2025, a gente vai ter um ano iniciando com ascendente em peixes aqui no Brasil. Ele volta ao mesmo signo ascendente do mapa da Nova República. Então a gente também vai ter uma fase lunar de Bosa minguante, mas com uma questão de continuidade das atividades do governo, já que a gente teve 3 estações seguidas dessa mesma fase lunar, que a Lua em trígono minguante ao Sol. Outra coisa bem interessante aqui nesse ingresso solar é o ascendente conjunto a uma estrela chamada Marcabe. É uma estrela de Pégaso. Ela está relacionada tanto à publicidade, tanto à divulgação das coisas, mas também a decisões precipitadas e a explosões. Então, pode haver questões de acidentes com explosivos durante o início do ano astrológico, entre final de março até a festa junina lá no final de junho. Então, vai ser um início de ano marcado por questões precipitadas. Decisões que podem ser até retroagidas depois. Uma coisa que é importante também frisar é que em março, no dia 30, o Netuno ele vai entrar em Áries. Uma mudança assim de um planeta lento, né, transpessoal. Aqui para a gente, Brasil, não vai ser uma coisa muito legal. Esse Netuno em Áries, porque ele vai pegar o início da Casa do Brasil, que fala sobre finanças, né? Então, não é uma coisa legal aí que vai acontecer na questão financeira e econômica do país a partir do dia 30 de março, né? E logo depois também o Saturno Entra em vai entrar Áries. em Áries também. Depois do Dia do Trabalhador, gente. Que desgraça. Feriado dia Então, 1º de maio. pois é, esses dois aí, entrando em Áries e pegando a Casa do Brasil das finanças, não é coisa boa aí que vem. Então, assim... O trabalhador não tem um dia de descanso, gente. Pois é, né? Então, assim, o que a gente vê aqui no mapa do equinócio, que é esse mapa central aqui? A gente vai ter um ascendente mutável. O ascendente mutável, os signos mutáveis, eles são signos que têm dupla natureza. Sagitário é metade homem, metade cavalo. Peixes são 2 peixes. Os gêmeos são dois deuses, Castor e Pólux. E a Virgem era uma deusa que ela representa a mudança de estação. Alguns dizem que é a deusa Perséfone que mudava a estação do tempo mais frio para um tempo mais quente, dependendo de quando ela estava no submundo ou não. Outros dizem que é a Astreia. Mas há esses 2 mitos e a dupla natureza de Virgem, que ele encerra o verão e inicia o outono, a questão das colheitas. Então, os ascendentes desse signo para o ingresso do Sol em Áries, que é o ano novo astrológico, ele significa que o mapa do ano vai ter 2 mapas que a gente vai usar.
equinócio em Áries e o equinócio em Libra. E não vai usar o das outras estações para a previsão. Então, a gente vai ter um ano, metade do ano, de março a setembro, com esse mapa de ascendente em peixes, e o mapa de setembro a março de 2026 com ascendente em aquário. O ascendente em peixes, ele ativa o ascendente da nova república, o ascendente do país. Ele vem com o trígono dos maléficos em signos de água, o Marte terminando sua retrogradação e Saturno ainda em peixes. Esse aspecto vai se repetir com Marte já em Leão e Saturno já em Áries, mais adiante. Mas há uma mudança nesses 3 primeiros meses, vai haver a questão de exacerbamento das questões de chuvas. E quando eles se aspectam em signos úmidos, eles aceleram o regime de chuvas com mais intensidade, Marte e Saturno. Abigail, eu estou sabendo aqui a questão do horário, são 20h10, a gente vai até as 20h30, tá bom? Tá bom. Então, a gente vem desse primeira fase do ano até setembro, chuvas acima da média. Se mora em área de risco, tem que tomar contenção, fazer as contenções das barreiras, esse tipo de coisa que pode ter deslizamentos mais intensos. O fato de ter uma conjunção de Vênus e Mercúrio em movimento retrógrado em Áries também é um fato notável. Tanto que Vênus ela sai de Aquário no solstício para a sua queda. Tanto que ela vai ela vai ficar entre Peixes e Áries até a maio. Então, assim, ela vai alternar entre a exaltação e o exílio. Então, vamos ter questões de, ao mesmo tempo, ascensão de figuras femininas, quanto períodos de extrema ataque a mulheres em posição de poder. Já que você falou de maio, eu estava vendo aqui que no mês de junho o Júpiter vai entrar em Câncer, o que é uma coisa muito boa, porque ele fica muito forte nesse signo aí. Então, a justiça tende a melhorar, porque eu estou questionando a justiça, né? Estou sentindo bastante esse Júpiter em Gêmeos aí, a justiça deixando a desejar. Mas a partir de junho já tende a dar uma melhorada nisso aí, né? Ele vai melhorar mais ainda quando ele passar da quadratura com Saturno em Áries. Porque Saturno vai até metade do ano direto, lá para julho, e depois ele entra em movimento retrógrado. No final do ano, já no período próximo ao equinócio, ele vai ficar em peixes e vai fazer um trígono crescente a Júpiter. E só a partir dessa data, de setembro em diante, que a gente vai ter uma melhora na economia. Só que de maio até basicamente outubro, a gente vai ter uma economia muito pressionada por questões inflacionárias e de estrutura econômica. Então, assim, o mapa do equinócio de Libra já é um pouquinho menos desgracento, porque Saturno ele já voltou um pouquinho para Peixes e está em trígono crescente a Júpiter. E Júpiter em crescente a Saturno, ele indica um período de crescimento econômico saudável. Então, a gente vai ter uma retomada econômica melhor do segundo semestre do ano, principalmente no terceiro trimestre. Uma coisa também que é interessante colocar é que em julho de 2025, Urano entra em Gêmeos, né? E aí, assim, a tendência é de
diminuírem, assim, como é que eu posso dizer, destruição do meio ambiente, né? Porque Urano em Touro é destruição, entre outras coisas, do meio ambiente. Agora ele entrando em Gêmeos, né? Então já muda o foco, entra no signo do ar, então ele vai somar junto com esse Plutão aí em Aquário, ou seja, outro signo do ar, a questão das inteligências artificiais, a tecnologia, né? Investimento, são signos humanos, investimento nos direitos humanos. Então, assim, já entra uma outra vibe aqui na humanidade, né? Aproveitando que você falou já do solstício aí de setembro, não pegando aqui os meses de julho e agora em agosto, né? O Saturno ainda vai estar com o Netuno em Áries e o Marte vai entrar em Libra, né? Então, assim, não é uma coisa legal isso daí, né? Pelo menos nos dias de 6 a 12 de agosto, vão ser meses, assim, vão ser dias bem complicados, né? Porque o Marte entrando em Libra e fazendo um ângulo tenso com o Saturno e Netuno ainda em Áries. Aqui, no caso da gente, é crise financeira que vai ter nesse período aí. Mas você falou que já em setembro começa a melhorar, né? Então, Sim. vai Entre ser. maio e setembro vão ser os piores meses para questão econômica. Já confirmado pela primeira profecção da grande conjunção. Quando o Júpiter ficar em trígono com Saturno, quando o Saturno voltar para Peixes, no final de Peixes, Né? ele vai conseguir amenizar isso. Mas já no final do ano, no meio do ano de maio a setembro, vai ser muito duro. Outra coisa importante aqui. Signos com fixos, eles indicam continuidade. Então, tudo que está aqui no equinócio, ele vai ter uma certa continuidade no equinócio de Libra. Então, só que aqui o tema está voltado ao povo do país, né? Trígono minguante, voltado à justiça, mas também à cultura estrangeira, contatos com faculdades, questões religiosas no início do ano. E no final do ano, já no equinócio de Libra, a gente vai ter uma conjunção, vai ter uma lua nova. O equinócio vai ser durante a lua nova. Então, a gente vai ter uma questão mais obscura, porque a lua nova é uma fase que os luminares não têm luz. E perto do eixo dos eclipses. Então, a gente vai ter um início de equinócio em Libra muito ligado a trazer à tona ou esconder coisas relacionadas às autoridades. Principalmente porque o ascendente ativa a casa 12 do país. Então, é uma questão bem de escândalos públicos. E aproveitando que você falou do final do ano, também em novembro, o Marte entra em Sagitário, vai fazer um ângulo tenso com esse Urano aí em Gêmeos. Então, também não é uma coisa legal isso daí, porque são dois planetas bem, assim, nervosos, né? Então, podem ter explosões, podem ter terremotos, ou seja, né? E ele vai estar mais poderoso, especialmente o Urano, ele vai estar visível no final de novembro, quando o Sol entrar em Sagitário. Ele vai estar em visibilidade por declinação heliacal, no pôr do Sol. Então, Aí ele vai estar bem tenso. Ou seja, né, pelo que a gente está mostrando aqui, não vai ser um ano nada tranquilo, né? 2025. Vai melhorar só no final do ano, mas só segura a mão em Deus e vai, tá, gente? Não tenham medo de encarar a vida. No caso aqui da gente, segura a mão do Júpiter e vai.
Então, assim, no equinócio, a gente vai ter uma regência dividida aqui. O regente passa a ser Mercúrio, mas por que Mercúrio, Tiabe? Porque a gente tem um mapa ainda noturno. Então, a última lua cheia ocorreu em Virgem. Então, a lua vai estar regida por. A lua cheia estava regida por Mercúrio, e a última lua aqui do equinócio, em Sagitário, regida por Júpiter, que regida por Mercúrio, de forma inversa ao que ocorreu no solstício, que a Lua estava regida por Mercúrio e Mercúrio por Júpiter. Agora, Júpiter rege primeiro a Lua e a regência final fica Mercúrio. Então, a gente tem aqui um foco mais das questões agrárias, que Mercúrio está regendo a casa 4 do mapa, questões de acordos, e também esses acordos trazendo investimentos para o país, porque ele está no segundo signo, mas sob os raios do Sol. Então, a gente vai ter a notícia dos acordos, mas esses acordos vão passar meio que despercebidos de imediato, porque ele vai estar retrógrado voltando para o Casimir. Só depois que ele voltar para o movimento direto e tá afastado do Sol, que a gente vai ver a frutificação dessa movimentação de fazer acordos, especialmente para a agricultura. Nós temos aqui uma pergunta. Algum indicativo de movimentação popular em defesa de direitos, como o fim da escala 6x1, por exemplo? Olha, 70% dos brasileiros querem. Então, existe um peso muito grande em cima disso daí. Quando tem interesse popular, né, porque, inclusive, quem está adiante disso daí é a Erika Hilton, né? Maravilhosa, por sinal, tenho a maior admiração por ela. Eu espero que ela cresça bastante aqui no nosso cenário político. Então, assim, a pressão vai ser grande, talvez não fique, como eles colocaram aí, 4x3. Eu acredito que vai entrar o 5x2. Eu acho que já colocaram 4x3 para engatar o 5x2. Mas, assim, falando em prazo, eu vejo pelos mapas aqui, a ativação deles, a primeira vai ser no início do ano, primeiro trimestre do ano. Depois esse assunto vai ficar oculto, porque a Casa dos Trabalhadores aqui do Solstício é regida por Mercúrio, ele está em exílio, depois ele vai ficar combusto. E no equinócio de Libra em diante, ele vai voltar à tona. Só que a casa 6 é regida por um Júpiter mais favorável. Júpiter em Câncer. Então, a gente vai ver esse assunto meio que entre março e setembro mais aplanado, assim, em banho-maria, e vai retornar no final do ano. Mas sobre a organização popular, assim, organize-se no sindicato, em movimento social de sua preferência na sua cidade. Se não tiver na sua cidade, você entra em contato com os movimentos que você conhece, porque a luta de trabalhador, ela nunca acaba. Nunca. Sim. Sempre vai ter essa questão. Enquanto houver capitalismo, enquanto houver desigualdade social, a luta das pessoas que estão em posição de desvantagem vai existir. Então, se você sente vontade de se organizar, você procura os movimentos da sua cidade. Ou na internet, onde que for melhor. Eu estou vendo aqui que faltam 10 minutos. Você já tem slide para apresentar? Tem. O ingresso só em Libra já vai ter um movimento totalmente diferente. De setembro em diante.
a regência do mapa, ela passa a ser Vênus. Por quê, tia? Porque Vênus, além de reger a conjunção dos luminares, vai reger também Saturno, que é o regente do ascendente. Então, Vênus vai ser a regente do equinócio em Libra, e a fase lunar, sendo a fase nova, vai dividir essa regência da lunação de Libra com Saturno. Então, a gente tem uma questão de mulheres e a questão da estrutura social. Além disso, a combinação desses dois, sempre quando eu faço previsão eletiva diária, quando esses dois aparecem ao mesmo tempo no mapa, atenção a medicamentos, atenção ao uso de substâncias, a questão de vencimento de alimentos, tudo isso, a questão da saúde, intoxicação, tudo está ligado a Vênus com Saturno, que são regentes da química, medicação e dos venenos. Então, a diferença do veneno e do remédio é a dose. A gente vai ter um destaque para temas de mulheres, mas aqui no mapa do equinócio, elas vão estar em queda. Então, vai ter alguma coisa, algum destaque midiático a mulheres em situação de necessidade, principalmente no início de outubro, até Vênus entrar em Libra. Já os eclipses, eu faço sempre um resuminho, que os eclipses são cíclicos, tem um ciclo maior de 19 anos, um meio de ciclo de 9 anos e meio, intercalados com microciclos de 2, 3 anos, com eclipses no mesmo país e no mesmo signo. A gente tem 3 eclipses que vão funcionar esse ano. A gente teve o eclipse que ocorreu em outubro de 2023, que ele vai ser importante até o final do mandato do governo Lula, porque ele só vai se repetir com abrangência no território nacional por inteiro em 2027. Então, ele retoma os assuntos do final de 2020 e se encerra o ciclo em 2027, em fevereiro. Ele retoma também no ciclo maior de 19 anos, coisas que ocorreram em 2005, como o mensalão, questões do início do BRICS, questão da descoberta do pré-sal, tudo isso estava rolando em 2005. Eu estava entrando na faculdade, eu lembro nitidamente. E essa retomada de assuntos, ela vai se prolongar até 2032, de revisão de julgamentos e disputa política. Então, vamos ter 2 eleições presidenciais, mais uma municipal, sob a influência desse ciclo desse eclipse. Então, ele afetou todas as Américas e teve uma duração, basicamente, de 3 meses a 1 ano. Porque ele reativou, quando ele fez 1 ano, os efeitos dele no eclipse solar de Virgem, que ocorreu no início do equinócio. Então, assim, quando deu, logo após o equinócio, o eclipse solar em Libra desse ano, ele reativou os temas que estavam no eclipse passado. Inclusive, o mapa bastante parecido. A diferença é apenas o Sol, o grau do Sol. Então, aqui retoma os assuntos de 2006, também assuntos de 2020, só que esse ponto de eclipse aqui, ele só vai se encerrar em janeiro de 2028. Então, a gente tem uma questão de tirar os esqueletos do armário, tanto da questão da tentativa de golpe, tanto com assuntos ocorridos há 20 anos atrás, no primeiro governo Lula. Esses assuntos vão se retomar
adiante a volta de figuras políticas e ocultamento de outras. Esse eclipse solar, no entanto, ele abrangeu mais o sul do país. Então, assim, algumas pessoas, especialmente da região sul, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, eles vão tendo mais visibilidades. Só que esse eclipse ele vai ativar muito nesse mês de dezembro, como eu já tinha falado no mapa do eclipse e da lunação de Escorpião, que acompanha os vídeos, sabe? E ocorreu que logo depois que eu fiz a recapitulação do mapa do eclipse, alguém foi preso. Então, é muito interessante que os julgamentos vão ocorrer entre agosto e outubro de 2025. As questões levantadas por esse eclipse de Libra que ocorreu este ano. Só que mais válido aqui para a região sul e sudeste do país, onde ele foi visto. Já o eclipse lunar, ele tem uma validade menor. Ele dura em média 6 meses, porque eles afetam o mundo todo e não só uma região em si. Então, eles ocorrem em sequências de 4 no mesmo mês, em 2 anos seguidos. Então, aqui ele retoma coisas de 2015. Em 2015, a gente viveu nossa primavera colorida de processo de impeachment. Muitas coisas de 10 anos atrás também virão à tona. E estão doidos para fazer com o Lula o que fizeram com a Dilma, né? Isso. Ou coisas da época da Dilma podem vir à tona também. Acordos escusos, pessoas que estavam presas e vão sair. Tudo isso pode estar em pauta nesse período. Vai retomar coisas, de 2022, já perto das eleições, as últimas eleições presidenciais, e vai se encerrar no seu ciclo em agosto de 2026. Aqui ele afeta basicamente todas as Américas, África, Oeste da Ásia e Europa. E que vai retomar assuntos também desses lugares. Já o próximo eclipse lunar, que ocorrerá próximo ao equinócio, o ano novo astrológico, ele vai retomar coisas de 2016, que realmente é o eclipse, foi o eclipse da época da Dilma. Só que ele estava antecedido por um eclipse solar. E agora temos um lunar de meio período. E vai retomar coisas de maio de 2021. Maio de 2021 foi a época da segunda onda do Covid, que a gente estava na primeira leva de vacinas. E aqui em Fortaleza, o povo voltou a usar máscara porque tá pegando aqui, viu, a Covid. Sim, e vai ficar mais intenso em março. Já esse eclipse, ao contrário do outro, que é mais expandido para o oeste da Ásia, esse aqui vai pegar mais as Américas, principalmente a região norte e centro-oeste do país, a América do Sul por inteiro e a América do Norte, com exceção do Alasca, que está mais fraquinho. E é isso, pessoal. Bebam muita água. Pelo que eu li aqui, o pessoal gostou bastante de você, viu? Ai, obrigada, pessoal. Mais alguma dúvida? Eu não estava acompanhando o chat. Nós estamos chegando ao fim, mas alguém quer fazer alguma pergunta, tirar alguma dúvida, aproveitar que os últimos momentos aqui da nossa live de final de ano sobre as perspectivas para 2025. Eu acho que já foi tão explanado, né, Abigail, e as pessoas foram perguntando aqui ao longo da live também. Eu acho que
não ficou nenhuma dúvida, né? Mas, Abigail, vamos para as nossas considerações finais, então, né? Sim. Tem gente perguntando se seria inevitável. Direitos, só isso. Olha, pessoal, foi um prazer estar aqui com vocês. E sempre que tem um convite do Antônio, eu sempre aceito. Gratidão, Abigail. Gratidão, eu, viu? eu sempre, tá, a plateia, os ouvintes sempre dão perguntas muito boas. A gente pode fazer uma coisa mais de geopolítica em outro Sim, momento. podemos. Eu fiz a apresentação muito focada no país, tanto que eu usei mapas relacionados ao Brasil. Então, assim, a próxima eu uso a astrocartografia para vocês ficarem bem felizinhos. Podemos fazer mais uma outra de geopolítica e eu vou convidar mais uma terceira pessoa para ficar um trio aqui e a gente conversar, né? Sim. Abigail, para quem quiser fazer contato, ó, Vigorina, sim, era isso mesmo. Obrigado pela live. Ivan, gratidão pela sua presença. Fique à vontade de participar, fazer perguntas, tirar dúvidas. A Beatriz colocou, obrigado, Abigail. Estou com medo do ano que vem para o país, para o presidente. Mas tenhamos foco e força. Você é maravilhosa. Sim. A gente então, vai saber Abigail, muitas coisas, muito esqueleto no armário que ficou nos últimos 8 anos vai vir à tona, gente. Mas, assim, eu sempre digo que a verdade liberta, tá? sim. E um dos motivos que há 8 anos a gente enfrentou muita agitação política foi uma coisa chamada Comissão da Verdade. E mesmo com a volta do governo Lula, a gente não teve coragem de retomar os trabalhos das comissões de verdade estaduais e federais com medo. E essas prisões que ocorrem durante esse ano, que vão ocorrer durante esse ano, elas vão dar muito ensejo a pessoas que estavam ocultas desde 2016. Assim, coisas que a gente achava ilibada, que não era, gente que estava por trás dos panos, que ninguém sabia de quem se tratava, todos esses nomes vão vir à tona. Isso deve ser passado a limpo, porque senão a gente sempre vai passar os períodos democráticos do nosso país com medo de levar golpe militar. A nossa república, em 1889, nasceu de um golpe militar. Então, a gente tem essa sombra no nosso país. Então, se enquanto não for passar limpo, todo mundo que estiver envolvido, pessoas que deviam ter sido punidas e não foram, corpos de pessoas que até hoje estão desaparecidas e o Estado não reconhece isso, a gente tem uma dívida com as pessoas que foram vítimas do Estado. Não só aquelas pessoas mais ilustres, políticos, como aquele do filme Ainda Estou Aqui, mas as pessoas populares que todo dia alguém desaparece confundindo com uma outra pessoa e ninguém dá fé porque são pobres. A vida dessas pessoas também importa. E a gente... E uma coisa interessante é que desde a redemocratização é a primeira vez que um general é preso aqui nesse país, né? Que isso nunca tinha acontecido. Então tá aí o Braga Neto. Na história do país todo. Eles já foram punidos dentro do Exército por outros motivos. Assim, mas presos por ordem civil, não. Nunca. Pois é, então estamos vendo aí, assim, uma nova fase do país, né? Passando a limpo esses militares antes tarde do que nunca. E com certeza o próximo vai ser esse Heleno e na sequência o Bolsonaro. Abigail, aqui estão perguntando sobre quem quiser fazer contato com você, como é que faz? Eu tenho tanto minha página pessoal, Abigail de Souza Pereira, essa minha carinha linda,
quanto a página que é a Rasa Lag Astrology, que é o nome de uma estrela, por acaso. Por isso que eu falei que a gente pode tratar de estrelas fixas, porque Sim. eu adotei a minha estrelinha, que é a estrela em Beleza. conjunção à minha lua. Vocês colocam o nome da estrela com o meu nome, Abigail de Souza, vocês vão ver o meu canal aqui no YouTube. Ó, a Juliana está aqui perguntando, boa noite, vou conseguir comprar minha casa própria? Então, Juliana, você procura ou a mim ou a Abigail, a gente faz uma consulta e aí dá para Horária. ver aí dá para ver com mais precisão se você vai conseguir comprar a sua casa ou não. Bom, nós estamos chegando aqui ao final da live, né? Então, aproveitando, Mas se queremos. comprar, compre depois de Júpiter entrar em Câncer. Pois é, e o Marte ficar direto também. Mas queremos aproveitar aqui a presença de você, desejar umas boas festas, um bom Natal, um ótimo ano novo, né? E Para nós todo vamos mundo. trazer mais lives aqui com mais colegas, né, para discutirmos sobre a nossa querida astrologia e tradicional aqui, né? Porque nós dois somos da tradicional. Então, Certo. pessoal, queremos agradecer pela presença, pelos comentários, pela participação de vocês. Vamos nos falando. Até uma próxima. Tchau, tchau. Tudo de bom, pessoal. Tudo de bom. Tchau, Tá, tchau. pessoal?